A luta livre pode parecer uma luta de drama e ação, mas na verdade é muito arriscada. Embora a maioria dos lutadores siga o roteiro, alguns cruzaram tragicamente a linha da violência na vida real, tirando a vida de alguém. Às vezes é acidental, como em um movimento mal feito, mas outras vezes há motivos mais obscuros em jogo. Portanto, acompanhe-nos neste vídeo enquanto analisamos os lutadores da WWE que mataram na vida real. Para começar, temos Billy Jack Haynes, cuja ligação com o assassinato aconteceu muito depois de seus dias de lutador. Billy Jack Haynes entrou no mundo da luta livre na década de 1980, quando tinha 28 anos de idade. Ele começou a treinar na famosa escola Stu Hart's Dungeon, aprendendo as cordas ao lado de Bruce Hart e outros. Ele começou a lutar como Billy Jack no território do noroeste do Pacífico, mas teve que mudar um pouco seu nome de luta livre quando Tom Laughlin ameaçou processá-lo. Então, ele abandonou o apelido de Billy Jack e passou a se chamar Billy Jack. Assim, Billy Jack abandonou o apelido Billy Jack e passou a se chamar Billy Jack Haynes. Foi só para dar um toque especial à sua personalidade. Sabe como é. A partir daí, Haynes se tornou uma espécie de andarilho da luta livre, levando suas habilidades a diferentes lugares, como a Flórida e o noroeste do Pacífico. Quer estivesse lutando com Rip Oliver ou perseguindo o sonho de ser campeão no Championship Wrestling da Flórida, Haynes sempre se esforçava ao máximo. Ele chegou a participar do World Class Championship Wrestling por um tempo, mas as grandes ligas o chamaram quando Haynes conseguiu um emprego na World Wrestling Federation. Lá, ele lutou com muitas lendas, como Randy Savage e Hércules Hernandez, fazendo seu nome em lutas épicas. Quem poderia esquecer The Battle of the Full Nelsons, na WrestleMania 3? Foi uma luta selvagem, com Haynes lutando com tudo no ringue, com correntes e tudo. É claro que nenhuma carreira de lutador está completa sem um pouco de drama, e Haynes teve seu quinhão. Quando ele deixou a WWE, houve muitas histórias, com alguns dizendo que ele saiu e outros afirmando que ele foi demitido. E depois houve aquela surpreendente virada para o lado negro em Oregon, onde Haynes passou de favorito dos fãs a vilão, mantendo os fãs atentos. A jornada de Haynes no wrestling também o levou à WCW, onde assumiu a persona de Black Blood, desempenhando o papel de um carrasco. Nos anos 2000, Haynes desempenhou um papel importante em uma grande batalha legal contra a WWE. Ele estava na vanguarda de uma ação coletiva, acusando a empresa de negligenciar a proteção de seus lutadores contra lesões cerebrais traumáticas. No entanto, o caso teve um obstáculo e acabou sendo arquivado em 2016, mas apesar dos altos e baixos, Haynes deixou um legado duradouro no mundo da luta livre. Suas batalhas, dentro e fora do ringue, mostraram sua força, habilidade e determinação. E embora ele tenha se aposentado em 1996, seu impacto no esporte continua vivo, com os fãs ainda falando sobre o lendário Billy Jack Haynes. Em todas as reviravoltas de sua carreira de lutador, Billy Jack Haynes definitivamente deixou sua marca no ringue, mostrando sua força e suas habilidades. Mas depois disso, ele meio que sumiu de cena até 2024. Aos 70 anos, as coisas deram uma guinada séria para Haynes. Ele foi parar no hospital e se envolveu em um problema muito sério, como acusações relacionadas ao assassinato de sua esposa. Ele voltou a ser notícia depois de um tenso impasse em Portland, Oregon, que causou alvoroço na vizinhança. Quando os policiais finalmente entraram em sua casa, fizeram uma descoberta terrível. A esposa de Haynes, de 85 anos, foi encontrada morta com um tiro aparente. Após a tragédia, Jake "The Snake" Roberts, membro do Hall of Fame da WWE, não se conteve em seu podcast. Ele foi direto e disse que não ficou chocado com a prisão de Haynes, falando sobre como ele achava que havia alguns parafusos soltos. Roberts também admitiu que nunca se sentiu seguro perto dele, acrescentando mais uma camada à situação toda. Para adicionar outra camada de complexidade, Haynes confessou abertamente ter testemunhado um evento horrível em 1987, os assassinatos brutais de 3 meninos deixados nos trilhos de uma ferrovia no Arkansas. Esse caso continua sem solução até hoje. Haynes também revelou que foi pego em um negócio obscuro,
o tráfico de drogas na época dos assassinatos, o que o impediu de falar sobre o assunto até 2018. Ele também estava lutando pela WWF durante esse período, o que provavelmente também aumentou a pressão para permanecer em silêncio. A polícia de Portland confirmou que Haynes está atualmente sob custódia da polícia e deve ser transferido para a cadeia assim que receber tratamento para um problema médico separado, não relacionado ao homicídio. A situação continua em andamento enquanto as autoridades prosseguem com a investigação desse incidente de partir o coração. Agora, vamos falar sobre José González, que matou outro lutador e nem sequer foi no ringue. Antes de tudo isso, González estava profundamente envolvido no cenário da luta livre desde 1972. Ele trabalhou não apenas como lutador, mas também como booker do World Wrestling Council. Além disso, ele também lutou pela International Wrestling Association. O cara não era nenhum desleixado, longe disso, na verdade. Ele ganhou o título dos pesos pesados de Porto Rico 12 vezes, entre 1977 e 2001. Além disso, ele conquistou o título de televisão da WCW 5 vezes, de 1986 a 1991. Mas por fim, ele se cansou e deixou a luta livre em 2006 para mergulhar na política. Quando começou sua jornada na luta livre em Chicago, González era conhecido como The Prophet, o Profeta. Depois, em 1972, ele passou para as grandes ligas, entrando para a WWF. Quando voltou a Porto Rico para lutar na Capital Sports Promotions, ele mudou bastante as coisas, usando uma máscara e se tornando The Invader. Se você está se perguntando por que ele usava a máscara, bem, ele não queria que sua mãe descobrisse que ele estava no ramo da luta livre. Por isso cobriu o rosto. Como The Invader, ele se uniu a Roberto Soto como Invader 2 e mais tarde a Johnny Rivera como Invader 3. Juntos, eles se destacaram como uma equipe de tag de nível médio na WWF, no início dos anos 1980, antes de se despedirem da federação em 1984. González então voltou para Porto Rico, onde continuou sua jornada de luta livre com a International Wrestling Association e o World Wrestling Council. Em 2011, ele retornou aos ringues vestindo sua antiga persona como Invader 1. No ano seguinte, em 2012, González assumiu uma nova função como diretor corporativo da World Wrestling League. E em 2015, ele recebeu uma grande honra ao ser introduzido no Salão de Los Inmortales. Mas González ainda não estava pronto para deixar o cenário da luta livre. Em 2019, com a impressionante idade de 73 anos, ele voltou ao ringue para mostrar que ainda tinha o que era preciso. Uma aparição notável foi em 2022, em um evento da IWA em Humacao, Porto Rico. Lá, ele cruzou com seu antigo inimigo, Chiqui Star, atuando como árbitro convidado para um confronto de equipes. E em 30 de abril de 2022, no evento Juízo Final em Humacao, Porto Rico, com nomes como Sávio Vega e Chiqui Star ao seu lado como árbitros convidados, ele venceu Manny Ferno para conquistar o campeonato mundial. Essa acabou sendo sua última luta, encerrando sua jornada no wrestling em agosto daquele ano. Infelizmente, o nome de González é mais frequentemente associado a um incidente trágico do que a sua carreira no mundo da luta livre. Ele é provavelmente mais conhecido por ter causado a morte do lutador Bruiser Brody em um vestiário em Porto Rico. González teria lhe dado uma facada. O incidente aconteceu em 1988, quando González estava trabalhando nos bastidores do show. González enfrentou acusações por estar ligado ao incidente, mas curiosamente foi absolvido em 1989, depois que o júri determinou que ele agiu em legítima defesa. Além disso, a faca envolvida no esfaqueamento nunca foi encontrada, aumentando o mistério em torno do caso. Dutch Mantell, que estava presente durante o esfaqueamento, compartilhou algumas ideias sobre o julgamento. Ele mencionou que ninguém apareceu em nome de Brody durante o julgamento de González, o que pode ter contribuído para a absolvição. Embora Mantell e Tony Atlas tenham sido chamados para testemunhar, suas intimações só chegaram 10 dias após o término do julgamento. Mantell também se lembra de ter sentido uma atmosfera tensa naquela noite, quando seguiu Brody até o vestiário. De acordo com Mantell, um médico no local o informou que Brody havia sofrido uma perfuração no pulmão devido à facada. Infelizmente, quando os paramédicos chegaram,
Já haviam se passado 25 minutos desde que Brody havia sido esfaqueado. Mantell também relatou ter testemunhado Gonzalez saindo do vestiário, passando pelo Brody ferido e, aparentemente, indo trocar de roupa em casa. Ele mencionou que Brody foi submetido a 2 cirurgias em um hospital em Porto Rico naquela noite, mas faleceu tragicamente devido aos ferimentos causados pela perda de sangue. Mas aqui está a reviravolta. Havia rumores sugerindo que Brody poderia ter intimidado Gonzalez em várias ocasiões, mas nenhuma evidência concreta surgiu ao longo dos anos. Inicialmente acusado de assassinato em primeiro grau, Gonzalez foi absolvido em 1989, depois que o júri determinou que ele agiu em legítima defesa. Agora vamos ao próximo lutador, que era mais conhecido por ser um assassino do que um lutador. Joana Barraza não matava apenas uma pessoa, ela era uma assassina em série. Então, em 1998, quando uma série de assassinatos começou a acontecer na cidade do México, tendo como alvo principalmente mulheres idosas, muitas pessoas ficaram assustadas, especialmente porque muitas delas eram mulheres idosas, até mesmo vovós. O assassino esquivo ganhou o apelido assustador de assassino da velha senhora. Mas o que realmente abalou as pessoas foi a constatação de que o culpado não era quem todos esperavam. Uma figura enorme com paixão por luta livre e músculos à altura. A indignação da comunidade ficou ainda mais intensa ao saber que esses assassinatos marcaram o primeiro caso confirmado de assassinato em série no México. Todas as vítimas morreram da mesma forma, estranguladas até a morte. Suas casas foram deixadas em desordem, com objetos de valor e lembranças levados. Com a pressão dos políticos e da mídia, a polícia estava sob imensa pressão para caçar o culpado e pôr um fim aos crimes horríveis. Os netos estavam aterrorizados com a segurança de suas avós, e os carros de patrulha percorriam as ruas com retratos falados da suspeita, uma mulher, colados em suas janelas. Mas, apesar da urgência, as autoridades cometeram alguns erros graves. Algumas pessoas inocentes foram pegas no fogo cruzado, como uma enfermeira que foi retirada de um banco por se parecer com o retrato falado da suspeita. Ela não era a culpada, mas foi liberada quando perceberam seu erro. Até mesmo prostitutas travestis foram presas, e um ladrão foi erroneamente jogado atrás das grades durante o caos. Com o passar do tempo e o aumento do número de corpos, a polícia se convenceu de que o assassino tinha de ser um homem. A natureza dos estrangulamentos simplesmente não parecia ser algo que uma mulher com mãos menores pudesse fazer. Em janeiro de 2006, com um número impressionante de 47 mulheres supostamente estranguladas pelo assassino da velha senhora, um homem chamado Joel Lopes foi visitar sua vizinha idosa, Ana Maria de los Reis. Para sua surpresa, ele encontrou a porta destrancada e decidiu entrar. Lá, ele ficou cara a cara com uma mulher vestindo um casaco vermelho. Ela fez contato visual com ele antes de sair calmamente. Mas o verdadeiro choque atingiu Lopes quando ele entrou no apartamento e descobriu Reis deitada no chão do quarto, em meio a gavetas abertas e pertences espalhados, com um estetoscópio enrolado no pescoço. Reis havia sido brutalmente assassinada. Do lado de fora, Lopes viu a mulher de vermelho no momento em que um carro de polícia estava passando. Percebendo a aflição de Lopes, os policiais notaram que a mulher estava acelerando o passo e rapidamente a prenderam antes que ela pudesse desaparecer na estação de metrô. Ao revistá-la, a polícia fez algumas descobertas surpreendentes. Entre seus pertences, havia recibos de aluguel de ringues de luta livre, cartões de visita de diferentes lutadores profissionais e um chaveiro com seu apelido de lutadora, La Dama de Silêncio. Era Juana Barraza. Juana Barraza Bornou na zona rural de Hidalgo, México, em 1957. Filha de Trinidad Barraza e Justa Sampério. Ela teve uma infância difícil porque seu pai trabalhava como policial, enquanto sua mãe lutava contra o alcoolismo e trabalhava como profissional do sexo. Barraza afirmou que, aos 12 anos de idade, sua mãe a trocou por uma caixa de cerveja. Naquele momento, ela se viu presa em um relacionamento sexualmente abusivo com um homem bem mais velho. Com habilidades limitadas de alfabetização, Barraza engravidou na adolescência e, tragicamente, perdeu seu filho para assaltantes que
que empunhavam bastões. Apesar dessa dificuldade, ela teve mais 3 filhos. Embora seu estado civil ainda não esteja claro, as experiências da infância de Barraza deixaram marcas profundas, principalmente o ressentimento em relação à mãe. Essa aversão arraigada acabou levando-a a ter como alvo mulheres idosas e a cometer atos hediondos de violência contra elas. Após a prisão de Barraza, o caso dos mataviejitas foi oficialmente encerrado, apesar de mais de 30 casos não resolvidos. Barraza foi a julgamento na primavera de 2008, com a acusação alegando seu envolvimento em até 40 mortes. Em 31 de março, ela foi considerada culpada por 16 acusações, incluindo 11 acusações separadas de assassinato e roubo agravado. É aqui que as coisas ficam confusas. Barraza confessou apenas uma morte, mas os tribunais a condenaram por 17 assassinatos no total. Se ela realmente matou 17 pessoas, é um mistério. Ela recebeu uma sentença impressionante de 759 anos de prisão. No entanto, como as sentenças nos tribunais mexicanos são normalmente cumpridas simultaneamente e a sentença máxima permitida pela lei mexicana é de 60 anos, espera-se que Barraza cumpra a pena total atrás das grades. De qualquer forma, mudando de assunto para Akitoshi Saito, que infelizmente matou alguém no ringue de luta livre. Akitoshi Saito é um lutador profissional japonês, conhecido por seu tempo na New Japan Pro Wrestling, NJPW, e na Pro Wrestling Noah. Atualmente, ele detém o título de campeão mundial dos pesos pesados na Pro Wrestling 01. Em um torneio, as coisas não saíram como ele queria, com Saito marcando apenas uma vitória ao derrotar Takashi Iizuka por desqualificação, ganhando apenas 2 pontos no total. Foi difícil, não foi? No show da turnê Winter Navigation da Noah, em 24 de dezembro, que foi o último show do ano da empresa, Saito entrou em cena para substituir o lesionado Quiet Storm como parceiro de equipe de Muhammad Yone. Originalmente programada para ser uma luta pelo título contra os campeões de equipe do GHC, Go Shiozaki, e Maibach Taniguchi, a ausência de Storm a transformou em uma luta sem título. Infelizmente, Saito e Yone acabaram perdendo para os campeões de Tag Team dos pesos pesados. Saito se juntou a Yone mais uma vez para outra chance na Global Tag League. O desempenho deles no torneio foi apenas mediano, ficando em 6º lugar entre 8 equipes. No entanto, eles conseguiram uma vitória contra os campeões peso pesado do GHC, Katsuhiko Nakajima e Masaki Tamiya, no último dia do torneio, impedindo que seus adversários chegassem às finais. Então, em 28 de julho de 2018, Saito e Naomichi Marufuji obtiveram uma grande vitória contra The Aggression, conquistando o GHC Tag Team Championship. Em 31 de março de 2024, Saito conquistou seu primeiro título de campeão individual ao ganhar o Campeonato Mundial de Pesos Pesados no Pro Wrestling 01, após derrotar Chris Weiss. Agora, vamos a uma nota mais sombria. Embora não tenha sido culpa de Saito, um movimento que ele executou levou à morte trágica de Mitsuharu Misawa, uma lenda da luta livre japonesa. Em junho de 2009, durante uma luta de equipes pelo GHC Tag Team Championships, Saito executou um backdrop em Misawa, resultando em uma grave lesão na coluna vertebral. Infelizmente, Misawa faleceu mais tarde naquela noite em um hospital local. Na época, Saito não tinha ideia de que Misawa já estava sofrendo uma grave lesão no pescoço e que o movimento nunca deveria ter sido tentado. Mas como a extensão da lesão não foi informada, o suplex foi realizado, resultando em um desfecho trágico. Após a morte de Misawa, Saito compreensivelmente teve dificuldades. Os fãs até tentaram atacá-lo em sua casa, e ele foi colocado sob vigilância de suicidas por um breve período. Vamos falar sobre New Jack. Se você ainda não o conhece, faça um favor a si mesmo e confira algumas de suas antigas lutas. Essa lenda da ECW era um lutador de luta livre hardcore, que fazia combates devastadores com um estilo rígido e agressivo contra qualquer um que tivesse coragem suficiente para entrar no ringue com ele. Ele fez seu nome na ECW, onde ganhou notoriedade por seu destemor em levar choques perigosos e por seu estilo de luta livre hardcore. Ele não tinha medo de pressionar, muitas vezes assumindo altos riscos,
e até mesmo atirando nos adversários. Ele esteve envolvido no infame incidente do Mass Transit em 1996 e teve uma briga memorável com Gypsy Joe em 2003. New Jack era definitivamente único no mundo da luta livre. Ele também é famoso por ser o único lutador a ter sua música de entrada Natural Born Killers, de Ice Cube e Dr. Dre, tocando durante suas lutas na ECW. Depois que a ECW encerrou suas atividades em 2001, Young continuou sua carreira de lutador no circuito independente até sua morte em maio de 2021. Young começou a treinar com Ray Candy e fez sua estreia em 1992 na United States Wrestling Association, sediada em Memphis. Foi lá que ele adotou o nome de Ring New Jack, inspirado no filme de 1991, New Jack City. Apenas um ano depois, em junho de 1993, ele conquistou seu primeiro título, o USW World Tag Team Championship, ao lado de seu parceiro Homeboy. Eles mantiveram o título por 2 semanas antes de perdê-lo para CW, Bergstrom e Melvin Penrod Jr. Apesar do curto reinado, New Jack deixou uma marca na USWA antes de se mudar no final do verão. Durante um evento ao vivo da ECW em 1996, New Jack passou dos limites. Em Massachusetts, o promotor Paul Heyman precisava de um substituto para uma luta de equipes e acabou recrutando um lutador de 17 anos conhecido como Mass Transit. Apesar de mentir sobre sua idade para entrar no card, Mass Transit acabou entrando no ringue. Como conta a história, Mass Transit pediu a New Jack que o ajudasse a sangrar, e ele sangrou mesmo. New Jack aplicou um bisturi na cabeça de Mass Transit, criando um corte profundo que resultou em uma poça de sangue por todo o tapete do ringue. Mass Transit acabou precisando de mais de 50 pontos para fechar o ferimento. Sua família processou New Jack e a ECW por vários motivos, mas o caso acabou sendo arquivado. Infelizmente, Mass Transit faleceu mais tarde devido a complicações de uma cirurgia de bypass gástrico, e sua família acredita que a causa foi o incidente mencionado acima. O próximo lutador não cometeu assassinato, mas The Big Boss Man definitivamente matou um cachorro, e de propósito. No Unforgiven 1999, a WWE apresentou um dos piores combates de todos os tempos, com Al Snow contra Big Boss Man no infame Kennel from Hell. Mas vamos esquecer o combate horrível. Vamos falar sobre o motivo pelo qual ele aconteceu. A atitude era da WW e foi possivelmente a melhor época para ser um fã de luta livre. Entretanto, como em qualquer época de ouro, há alguns momentos desse período que é melhor deixar no passado. Momentos como este. Al Snow e The Big Boss Man estavam disputando o título de Hardcore há cerca de um mês. Snow ganhou o cinturão de Boss Man no SummerSlam, mas Boss Man o recuperou logo depois. A rivalidade entre os dois se intensificou com ataques de ida e volta, culminando com Boss Man fazendo algo realmente terrível. Ele roubou o cachorro de Al Snow. O cachorro de Snow, Pepper, havia tomado o lugar da cabeça de manequim surpreendentemente popular que Snow costumava levar ao ringue. Big Boss Man então disse a Al Snow para ir ao seu quarto de hotel, prometendo devolver Pepper. Embora essa não seja a pior coisa que um lutador já tenha feito, o que aconteceu em seguida, com certeza, é o pior. No episódio seguinte do SmackDown, Snow foi ao quarto de hotel de Big Boss Man para pegar seu cachorro, mas as coisas ficaram muito piores. Boss Man ofereceu comida a Snow, apenas para revelar que havia matado, cozinhado e dado o cachorro para ele comer. Naturalmente, Al Snow ficou horrorizado ao saber que havia comido seu próprio animal de estimação. Depois de recuperar o Hardcore Title, Snow desafiou Boss Man para uma Kennel from Hell match. Claro, a luta Kennel from Hell é uma daquelas histórias que parecem malucas demais para serem verdadeiras, até você pesquisar e perceber que ela realmente aconteceu. Para aqueles que assistiram ao vivo, foi bastante assustador. Esse combate infame é um lembrete claro de que a atitude não era perfeita. Mesmo para os fãs com memórias seletivas, é difícil defender aqueles 12 minutos de bobagem. Não é nem mesmo tão ruim que é bom. É apenas ruim, tão ruim
que será lembrado para sempre por tudo de errado. O que você acha dos lutadores da WWE que mataram alguém? Deixe-nos saber sua opinião na seção de comentários e antes de ir embora, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no Ring Rivals para não perder os próximos.